Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Rafael Oliveira e nós vamos continuar tratando dos princípios do direito administrativo. Na aula passada a gente acabou falando dos últimos princípios que estavam expressos no texto constitucional. Nós abordamos os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na primeira aula a gente já tinha falado do princípio da legalidade e a partir da aula de hoje, nosso terceiro encontro, nós vamos tratar de princípios implícitos no direito administrativo e a gente vai tratar, na aula de hoje, do princípio da razoabilidade, do princípio da proporcionalidade e do princípio tradicional da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, a partir da aula de hoje, nós vamos abordar outros princípios que não estão expressamente colocados no artigo 37 caput do texto constitucional. São princípios que têm a mesma força normativa, mas têm essa peculiaridade de não estarem consagrados literalmente na norma constitucional ou do texto constitucional. Hoje, nós vamos abordar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, princípio que está em voga e princípio que gera algumas dificuldades importantes. E vamos tratar também de um princípio tradicional, o princípio da supremacia do interesse público. Um princípio muito tradicional e muito citado, que passa a ser criticado por alguns autores aí, entre aspas, modernos, que vêm escrevendo sobre a matéria. Tá? Então vamos começar a falar, na aula de hoje, do princípio da razoabilidade e do princípio da proporcionalidade. Eu vou tratar conjuntamente dos dois princípios, razoabilidade e proporcionalidade. Esses dois princípios não estão expressos no texto constitucional, como eu já disse, mas são dois princípios que a doutrina diz, dois princípios que estão, segundo a doutrina, consagrados implicitamente no ordenamento jurídico brasileiro. Para você trazer o fundamento constitucional desses princípios implícitos, você deve compreender, em primeiro lugar, a origem histórica desses dois princípios, da razoabilidade e da proporcionalidade. Dependendo da origem histórica e dependendo da sua posição pessoal, você pode trazer um ou outro fundamento para esses dois princípios. O princípio da razoabilidade, por exemplo, com esse nome, princípio da razoabilidade com esse nome, ele tem origem no direito norte-americano, nos Estados Unidos. Lá no direito norte-americano, esse princípio da razoabilidade, ele nasce a partir da ideia da cláusula do devido processo legal. O que aconteceu lá no direito norte-americano? O devido processo legal, no início, ele tinha um caráter procedimental. Era um devido processo legal com caráter processual, procedimental. Aquela ideia pioneira do devido processo legal nos Estados Unidos era uma ideia que dizia o seguinte, olha, um particular, uma pessoa qualquer, tem direito a uma defesa, tem direito ao contraditório, tem direito a um procedimento legal previamente estabelecido. Você tinha uma primeira ideia do devido processo legal que trazia garantias processuais para aquelas pessoas que procuravam o judiciário. Essa ideia de devido processo legal processual, ela evolui no direito norte-americano por uma outra ideia. A ideia do devido processo legal substantivo. Ou seja, a ideia agora é de que não basta você estipular garantias para aquelas pessoas que vão a juízo. Mais do que isso, o devido processo legal agora substantivo, ele vai exigir do Estado a adoção de medidas que não sejam excessivas, que não violem o que as pessoas esperam do Estado. Sejam, portanto, medidas razoáveis, medidas, portanto, tomadas com bom senso. A ideia do devido processo legal substantivo, portanto, dá um conteúdo material e substantivo, por isso o nome, ao princípio do devido processo legal. Mais do que meras garantias processuais, o poder público agora não pode atuar com excessos. Ele tem que atuar com parcimônia, com bom senso. Ainda que seja difícil estabelecer até onde vai o bom senso em determinado momento histórico. Mas, naquela situação, quando se começou a falar daquele novo devido processo legal chamado de substantivo, a doutrina norte-americana e a jurisprudência da Suprema Corte americana começaram a atrelar o princípio do devido processo legal substantivo a essa ideia de vedação do excesso, e eles cunharam então a expressão princípio da razoabilidade. O poder público não pode atuar com excesso, ele tem que atuar com razoabilidade. Uma ideia ampla, uma ideia por vezes vaga, mas que a gente vai tentar concretizar daqui a pouquinho com algumas noções mais exatas. Por enquanto, o que me importa
é essa primeira ideia de que o princípio da razoabilidade, com esse nome, ele surge no direito norte-americano com a consagração da cláusula do devido processo legal substantivo. O outro princípio, da proporcionalidade, que se parece muito com o princípio da razoabilidade, a gente vai ver a discussão daqui a pouquinho. O princípio da proporcionalidade ele tem origem no direito alemão. Nasce na Alemanha. Na Alemanha se cunhou a expressão princípio da proporcionalidade, e a ideia do princípio da proporcionalidade no direito alemão, ela foi decomposta em 3 subprincípios, ou 3 parâmetros, para você entender o que é essa proporcionalidade. Dizia-se no direito alemão, o Estado tem que atuar de maneira proporcional. O que é esse atuar de maneira proporcional? Para você verificar a proporcionalidade do ato estatal, você vai decompor essa proporcionalidade em 3 subprincípios, que a gente vai estudar daqui a pouquinho melhor. Princípios da adequação, princípios da necessidade e também da proporcionalidade em sentido estrito. Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. São 3 subprincípios que, somados, demonstram se um ato estatal foi proporcional. Quando você fala em proporcionalidade, nesse caso, você está fazendo uma relação necessária entre os meios que foram adotados pelo Estado e os fins que foram alcançados por essa atuação estatal. O Estado, a gente viu, tem diversos meios à sua disposição para atingir aquelas finalidades constitucionais. Quando ele adota um desses meios, você vai ter que verificar se esse meio adotado ele é adequado para atingir a finalidade perseguida, se ele é necessário realmente para atingir aquela finalidade ou se existia um outro meio menos gravoso. E se aquele meio adotado é proporcional no sentido estrito da palavra. Se aquele meio realmente, olhando para os outros meios possíveis e olhando para os outros princípios que se aplicam no ordenamento àquela atuação estatal, saber se aquele meio adotado realmente é o meio mais adequado à luz do ordenamento jurídico. Então você tinha ali, no princípio da proporcionalidade, que vem no direito alemão, 3 testes de proporcionalidade ou 3 subprincípios. Para saber se uma medida é proporcional, você tinha critérios um pouco mais objetivos. Você tinha que ver se a medida era adequada, a gente vai ver isso depois com casos concretos, se a medida era necessária e se a medida era proporcional no sentido estrito da palavra. Se passasse pelos 3 testes, o ato estatal seria proporcional. Então essa ideia de proporcionalidade no direito alemão, ela não nasce a partir do devido processo legal como aconteceu nos Estados Unidos. A ideia de proporcionalidade no direito alemão nasce, na verdade, da própria cláusula do Estado de Direito e da própria ideia de que existem direitos fundamentais que o Estado deve promover e proteger. No direito alemão, portanto, o princípio da proporcionalidade, que não é também um princípio expresso, ele nasce a partir da cláusula do Estado de Direito e da própria ideia de que existem direitos fundamentais que o Estado tem que proteger e promover. Nessa ideia, portanto, a proporcionalidade na Alemanha vai, obviamente, ser consagrada na jurisprudência lá do Tribunal Constitucional Alemão e vai atravessar os oceanos. Essa ideia vai se expandir e vai tomar a jurisprudência e as doutrinas mundo afora. E chega ao Brasil também essa ideia de proporcionalidade. De modo que a gente hoje no Brasil encontra essas 2 noções. Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade, que têm origens diferentes. O princípio da proporcionalidade com aqueles 3 testes, com aqueles 3 subprincípios, o princípio da razoabilidade com a ideia de vedação do excesso. Esses 2 princípios são trazidos para o ordenamento brasileiro. E aí eu volto àquela minha pergunta, àquela minha colocação inicial. De onde nós vamos extrair esses princípios implícitos da razoabilidade ou da proporcionalidade? Dependendo da sua posição, se você quiser tirar o princípio da razoabilidade, como ele foi tirado do direito norte-americano, da cláusula do devido processo legal, você poderia dizer que no Brasil, o princípio da razoabilidade tem fundamento, ele é implicitamente consagrado aonde? Na cláusula constitucional que consagra o devido processo legal. Então, se você quiser